carta de Tiago, o capítulo 2, a partir do versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. Meus irmãos, vocês não podem ter fé em nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor da glória, e ao mesmo tempo tratar as pessoas com parcialidade. Porque se entrar na sinagoga de vocês um homem com anéis de ouro nos dedos, vestido de roupa luxuosa, e entrar também um pobre muito mal vestido, e vocês derem um tratamento especial ao que está vestido com roupa luxuosa, dizendo, você sente-se aqui no lugar de honra, e disserem ao pobre, você fique em pé, ou sente-se ali, abaixo do estrado dos meus pés. Será que vocês não estarão fazendo distinção entre vocês mesmos e julgando as pessoas com critérios errados? Escutem, meus irmãos, meus amados irmãos. Por acaso Deus não escolheu os que para o mundo são pobres para serem ricos em fé e herdeiros do reino que Ele prometeu aos que o amam? No entanto, vocês desprezam os pobres. Por acaso não são os ricos que os oprimem e não são eles que os arrastam para os tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome que foi invocado sobre vocês? Se vocês de fato observam a lei do reino, conforme está na Escritura, ame o seu próximo como a si mesmo, fazem bem. Se, no entanto, vocês tratam as pessoas com parcialidade, cometem pecado, sendo condenados pela lei como transgressores. Pois quem guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porque aquele que disse, não cometa adultério, também ordenou, não mate. Ora, se você não comete adultério, porém mata, acaba sendo transgressor da lei. Assim, falem e vivam como pessoas que serão julgadas pela lei da liberdade. Porque o juízo é sem misericórdia sobre quem não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Essa é a palavra do Senhor, que o Senhor nos abençoe mediante a exposição da sua palavra, em nome de Jesus. Amém? Ao longo das últimas semanas temos caminhado na carta de Tiago. Uma carta que é profundamente prática. Por que não dizer abruptamente prática? Né? Tratando de assuntos na cara, sem rodeios. Nós vemos Paulo, por exemplo, tratando alguns assuntos e ele apresenta o Evangelho, floreia o Evangelho e então ele apresenta uma aplicação prática. Tiago já é mais direto. Tiago tem o Evangelho como um pressuposto, ele já assume o Evangelho. E então, a partir disso, ele diz, é assim que se vive aqueles que foram alcançados pelo Evangelho. É uma carta de prática, é uma carta de vida. Porque, afinal, a salvação é algo que a gente não vê nesse sentido de, ela é espiritual. A gente não vê salvação. Mas nós vemos o efeito da salvação. É possível perceber alguém que foi de fato tocado pelo Evangelho, alterado pelo Evangelho. Há uma vida diferente, há ações que são diferentes, há palavras que são diferentes, posicionamentos que são diferentes. Porque a salvação encontrou naquele indivíduo ou naquela pessoa, encontrou morada. E aquilo que nós cremos vai afetar a forma como nós vivemos. Nós somos o que nós cremos, e é isso que nós temos falado ao longo de toda essa série. Este amadurecimento, esse crescimento, crer e ser. Nós cremos para ser, ou somos o que cremos. E é exatamente isso, toda a argumentação de Tiago ao longo de toda a carta. Aquele que de fato vive esta fé, ou que crê de fato em Cristo, esse tem um tipo de vida distinta. E até aqui nós vimos que este que foi tocado pelo Evangelho, está num processo de amadurecimento, é alguém que tem uma relação diferente com as adversidades. É alguém que lida com as tribulações de uma maneira diferente, de uma maneira abençoada, a fim de que essas adversidades promovam no seu coração e no seu caráter mais resiliência e mais fé. Depois nós vimos que aquele que foi tocado pelo Evangelho, está nesse caminho de crescimento, ele lida também de maneira diferente com as tentações, mortificando as suas tentações, ou melhor, mortificando o seu coração, porque ele entende que quanto mais ele ama ao Senhor, menos ele ama as coisas que são contrárias ao Senhor. Não é simplesmente a mudança de hábitos externos, é a mudança de afeto, é a mudança de amor, é a mudança de base. Então, quanto mais conhecemos e amamos o Senhor, o Pai das luzes, que
que envia todo tipo de dádiva, todo dom perfeito, aquele que é generoso, aquele que nos alcançou, aquele que nos salvou, aquele que nos amou. Quanto mais amamos a esse Deus, menos existe espaço no nosso coração para aquilo que ofende o caráter deste Deus. Então vamos vencendo o nosso próprio mau desejo, porque é isso que Tiago diz. Ninguém é levado a pecar. Nós pecamos porque encontra-se no nosso coração algum tipo de reverb das provocações externas. E porque se encontra no nosso coração algum desejo que ainda não foi mortificado, aí nós caímos. E na última semana nós pensamos que aquele que nasceu de novo, que está nessa caminhada de crescimento, lida de maneira diferente com a palavra. Ele ouve a palavra, mais do que ficar discutindo, mais do que ficar falando, mais do que ficar se desculpando. Ele entende que tem que ser rápido para ouvir, tardio para falar, e por isso vai ser tardio para se irar. Então ele ouve, mas ele também acolhe a palavra no seu coração. E porque ele ouve e acolhe, ele pratica. Então a sua fé é genuína, a sua fé é verdadeira, porque ele não só ouve, ele vive a palavra que é implantada em seu coração. Como diz o próprio Tiago, a palavra que os gerou é a palavra que os salva. E salvação aqui não é no sentido escatológico final, é a salvação da gente, todo dia. Salvação dos nossos velhos hábitos, salvação de um coração que ainda é contrário a Deus, a salvação de nós mesmos. É isso que Tiago vai nos ensinar. E no texto que nós vemos hoje, Tiago vai deixar bem claro que a fé, a salvação, a maturidade, também afeta os nossos relacionamentos. A salvação não afeta só o nosso relacionamento com Deus, e nem só o nosso autocontrole e o nosso relacionamento com a gente mesmo. A salvação afeta o nosso jeito de lidar com o outro, de lidar com as pessoas que nos cercam. E infelizmente, queridos, nós como seres humanos, somos naturalmente preconceituosos. Aí você pode dizer, Jean, fale por você mesmo. Mas todo ser humano, isso é comprovado cientificamente, que nós buscamos nos associar com quem se parece com a gente. E as redes sociais entenderam isso muito bem. E faturam bilhões, formando bolhas. Bolhas de gente que pensa exatamente igual. E fomentando divisões, preconceitos com aqueles que são opostos àquilo que eu penso ou acho como ideal para a vida. E quando nós nos deparamos no mundo real com gente que está fora da nossa bolha, nós levamos um choque, e nós ficamos aterrorizados. Como é que existe gente assim? Porque a nossa tendência é de nos juntarmos com gente que pensa mais ou menos igual que cada um de nós. Isso devido ao pecado. O pecado distorceu o nosso senso de prioridade e a nossa tolerância ao diferente. E aqui é bom a gente não confundir preconceito com discernimento. A Bíblia nos ensina, inclusive, a termos um tipo de vida e relacionamento refletido. A Bíblia nos ensina para nos afastarmos de determinados tipos de pessoas, mas não com pensamentos pré-concebidos, mas sim ao perceber caminhos que destoam daquilo que é o ideal para nós. Paulo vai dizer várias vezes, para nós não nos associarmos com aqueles que, se dizendo irmãos, têm toda a sorte de caminhos tortuosos. Paulo diz, não, essas pessoas, não dá para você partilhar a vida. E a gente entende isso. Que com a caminhada nós vamos vendo o quanto nós podemos confiar ou não em uma pessoa, quanto nós podemos abrir ou não o coração para uma pessoa. Queridos, nós vivemos num mundo em que pessoas são diferentes, distintas, e só a caminhada vai mostrando quem de fato são as pessoas. Há pessoas que se infiltram em comunidades de fé para tentar se aproveitar da boa vontade de cristãos, e colocam uma cara religiosa, mas buscam simplesmente algum tipo de vantagem. E isso é algo que é na caminhada. Então a Bíblia nos chama assim para termos discernimento, para enxergarmos. E isso, a própria palavra do Senhor vai estruturando a nossa visão para poder fazer esse tipo de análise. Mas essa não é uma análise a posteriori. É na caminhada que se vê, parece que essa pessoa fala uma coisa com a boca, mas vive outra. Então, peraí, eu tenho que tomar cuidado. Tomar cuidado com quanto eu entrego na minha vida. Tomar cuidado com quanto eu conto de mim. Porque há pessoas que são muito boas para ouvir os nossos pecados e os nossos problemas. Mas há outros que, dependendo do que a gente conta, parece que colocou no Jornal Nacional. Pessoas que gostam de partilhar
motivos de oração, sabe? Estou te contando, mas é para você orar. Temos que ter discernimento. Mas a gente não pode confundir discernimento com preconceito. Porque é possível ter um pré-conceito, um pré-julgamento, baseado em N matrizes. E o cristianismo é essa loucura que une gente de todo tipo, com pensamentos diferentes, com vivências diferentes, com opiniões diferentes em assuntos diversos, e coloca para sentar junto. A gente não pode confundir também cristianismo com essas agendas inclusivas que tentam enfiar a goela abaixo da gente. Algo que é forçoso, que não é natural. Algo que faz com que a gente deixe de lado parte daquilo que a gente crê. E diz, não, eu recebo a pessoa, mas no final a gente está passando pano para desvios de caráter, para pecados. Então veja, esse é um assunto de fato muito melindroso no tempo que a gente vive. Porque a gente pode se esconder atrás de qualquer um dos discursos. De que com a palavra da tolerância, abraçamos o intolerável. Ou de com a palavra do discernimento, excluímos, matamos e lançamos pessoas para longe. Tiago diz que aquele que nasceu de novo não tem uma relação de favoritismos, de pré-julgamentos, de preconceitos. É alguém que recebe, é alguém que abraça, recebe o outro, na sua condição de outro, ainda que não receba práticas de outro, mas recebe o outro, abraça o outro, ouve o outro, caminha com o outro e trata bem o outro. Nos tempos de Tiago havia muita polarização, e essa é uma palavra que parece para nós tão nova, né? Mas nos tempos de Tiago tinha muita polarização. Olha, para os judeus tinha só dois tipos de gente: os judeus e o resto. Eles chamavam os restos de gentil. Então só tem judeu e gentil. Mas os romanos também, para os romanos só tinha dois tipos de gente: os romanos e o resto. Para os gregos, adivinha só tinha dois tipos de gente: os gregos e o resto. Que eles diziam, esses não sabem nem falar, eles não falam grego, eles ficam falando bar. Por isso eles são chamados de bárbaros, aqueles que não sabem falar. Homens eram contra mulheres, tinha gente de todo tipo, ricos contra pobres. Nos tempos de Tiago, havia muita polarização. E é importante nós entendermos que inclusão, que coração com coração, é um assunto eminentemente cristão. Isso é ser igreja. Olha o que diz o apóstolo Paulo em Gálatas capítulo 3, verso 27. Paulo diz, porque todos vocês que foram batizados em Cristo, de Cristo se revestiram. Assim sendo, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vocês são um em Cristo Jesus. Em Jesus, as barreiras são quebradas. Colossenses capítulo 3, verso 11 diz, aqui não pode haver mais grego e judeu, circuncisão e incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Veja, não é a aniquilação das diferenças, não é isso, mas é a unidade dos diferentes, é respeitando as diferenças, respeitando as individualidades. É muito lindo ver que em Apocalipse nos fala do novo céu e da nova terra, e nos fala de povos chegando diante do trono do Cordeiro. Povos, não um povo, povos. Fico imaginando a miscelânea de culturas que nós vamos experimentar nos céus. Você olha como as pessoas adoram em diversos lugares. Nós somos mais comedidos, e com esse tal de worship, até um pouco deprimidos no nosso tempo de adoração. Vai ver a adoração dos nossos irmãos africanos, com muita dança, com muita cor,
Glória a Deus por isso, pelas nossas diferenças. Então não é a abolição das diferenças, mas é o assentar à mesa, guardando as nossas individualidades. Sabe, tem algumas verdades que são indigestas, incômodas, mas que são verdades. A primeira é que, na cruz, Deus não só nos reconcilia com Ele, mas Ele nos reconcilia com outros. Uma outra verdade é que a igreja de Jesus é esse lugar onde gente de todo tipo se assenta à mesma mesa. E talvez a mais incômoda de todas. Deus ama gente que eu não gosto. Deus ama gente que eu não gosto. E se Ele ama gente que eu não gosto, eu deveria gostar das pessoas que Ele ama. Ou pelo menos amar as pessoas que Ele ama. Aqui Tiago está colocando aqui um exemplo de ricos e pobres. Mas há tantas coisas que geram polarizações, não há? Há ou não há? Talvez não seja um problema se senta um pobre ou se senta um rico do meu lado. Eu não vou tratá-lo com melhor ação ou com pior ação. Mas talvez se sentar ao meu lado alguém com uma camiseta vermelha e um boné do MST, eu vou tratar de um jeito. E se sentar do meu lado alguém com uma camiseta do Brasil, eu vou tratar de um outro jeito. Quais são as coisas que geram em nós discriminação prévia? Tiago diz, na igreja de Cristo não. Na igreja de Cristo a gente não julga primeiro e depois escuta. A gente recebe, a gente ouve, a gente caminha. E de novo, não é para concordar com tudo que o outro pensa, fala, vive. Não é isso. Não é passar pano para ideias erradas, pecados, não é isso. É conseguir diferenciar o indivíduo daquilo que precisa ser alterado no indivíduo. Você pode achar o outro equivocado em alguns posicionamentos, em alguns pensamentos, você pode achar. Agora isso não pode ser, em hipótese alguma, um empecilho para que você se assente à mesa e o trate com dignidade. É exatamente isso que diz o versículo 1. Tiago diz, é absurdo, gente. Tiago diz, meus irmãos, e ele está falando com um crente. Diz, meus irmãos, vocês não podem, não dá, não tem como, não podem ter fé em nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor da glória, e ao mesmo tempo tratar pessoas com parcialidade. Não dá. Tiago diz, não dá. Não dá para colocar as duas coisas lado a lado. Mas o que é isso que ele está chamando de parcialidade? No versículo 3 ele fala aí de tratamento especial para uns. No versículo 4 ele fala de fazer distinções entre pessoas. No versículo 6 ele fala de desprezar algum tipo de pessoa. No versículo 9 ele diz de tratar pessoas com parcialidade. Tiago está dizendo que aquele que foi afetado pela graça enxerga no outro dignidade. O verso 1 diz que não dá para ter fé no Senhor Jesus, e ele diz, o Senhor da glória, e tratar o outro com parcialidade. No capítulo 3 isso vai ficar um pouco mais claro. Lá no capítulo 3, no versículo 9, Tiago vai dizer que os seres humanos foram criados à imagem de Deus. Tiago vai falar que a língua, às vezes a gente usa a língua para falar coisas boas, mas com a mesma língua a gente amaldiçoa pessoas, e elas foram criadas à imagem de Deus. O que significa isso? Tiago está nos ensinando que não dá para dizer que nós amamos o Senhor da glória e desprezar aqueles a quem Ele fez a sua imagem. De não entender que todo indivíduo, todo ser humano carrega em si a imagem de Deus. E por isso é digno. Todo indivíduo. Concorde eu com ele ou não? Ele nasceu e foi feito à imagem de Deus. Amém, queridos? Na nossa cultura ocidental, os direitos humanos e tudo mais, eles nascem dessa ideia de que todo ser humano é digno porque ele é feito à imagem de Deus. Se nós tirarmos o cristianismo como base, não faz sentido. Não faz sentido a moralidade, não faz sentido a caridade, a bondade, não faz sentido. Só faz sentido porque nós sabemos que todo ser humano foi criado à imagem de Deus, portanto, merece no mínimo o nosso respeito.
E Tiago está tratando exatamente disso, de dizer que é incoerente nós dizemos que temos uma fé em Jesus e, ao mesmo tempo, fazemos acepções de pessoas. Porque discriminação não é parte da natureza de Deus. Não faz parte da natureza de Deus. Deuteronômio capítulo 10, verso 17 diz assim: pois o Senhor, o Deus de vocês, é o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, que não trata as pessoas com parcialidade, nem suborno. Em Atos capítulo 10, verso 34, Pedro foi até a casa de Cornélio, que não era um judeu, era um gentil, expõe o evangelho, vê a obra do evangelho na vida de Cornélio, e Pedro vai dizer, verso 34, então Pedro começou a falar e lhes disse: reconheço por verdade que Deus não trata as pessoas com parcialidade, pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Deus nos acolheu em Cristo Jesus, mesmo sendo nós quem somos. E pensar no outro apenas nas matrizes do que eu gosto e do que eu não gosto, das minhas opiniões ou falta de opiniões, não se encaixa com o espírito do Evangelho. Por isso Tiago diz, não dá para dizer que nós amamos aquele que é o Senhor da glória, e esse Senhor da glória se fez carne e nos anexou à sua família, sendo nós quem a gente é. Não dá para dizer que a gente adora esse Deus que é imparcial e trata os outros com parcialidade. E essa parcialidade às vezes é demonstrada fazendo de mais por um ou fazendo de menos por outro. Querido, se tem uma coisa bizarra que tem acontecido nesses últimos dias, já foi até papo aí nas redes sociais, é o negócio de área VIP em igreja. Já ouviu falar disso? Área VIP em igreja. Aí você fala, não, é porque tem pessoas que são famosas, que vêm até na nossa comunidade, e aí a gente tem que preservar. E eu entendo isso. O problema é que isso não deveria existir dentro da igreja. Se entra uma pessoa que você gosta, um cantor que você gosta, se entra, sei lá, um jogador de futebol que você gosta, pensa, Cristiano Ronaldo, fala português, está aqui, no nosso culto. Como é que a gente vai tratar o Cristiano Ronaldo? Eu já fiz parte de uma comunidade de fé, onde existiam alguns famosos, e as pessoas paravam de adorar para poder tietar. Então, tratar alguém com base, sei lá, na sua fama, no seu dinheiro, porque no final das contas, queridos, a preferência que se dá a alguém sempre tem um coraçãozinho egoísta no fundo, sabe? O que é que o outro pode fazer por mim? Ainda que seja tácito, ainda que seja assim, para que eu chegue lá no trabalho e fale assim, você não sabe quem é que está indo na minha igreja. Eu sou da igreja do Cristiano Ronaldo. Usando o exemplo aí de novo. As nossas parcialidades, às vezes, se mostram dependendo, sei lá, daquilo que a pessoa diz que faz da vida. Eu sou um juiz, eu sou um procurador, sou, sei lá, qualquer outra coisa. Aí a gente trata a pessoa com uma deferência diferente. Deferência diferente. Tiago está falando aqui de duas situações. Ele está falando de visitantes na igreja, você percebeu isso? Ele traz uma ilustração no versículo 2, ele diz, porque se entrar na sinagoga de vocês, um homem com anéis de ouro nos dedos, vestindo com roupa luxuosa, e entrar também um pobre, mas muito mal vestido. Tiago está falando que é alguém que entrou, não faz parte da comunidade, é o visitante, tá? São dois visitantes que ele está apresentando aqui nessa ilustração. Um chega cheio de anel, e no mundo antigo essa era uma demonstração de riqueza. Tanto é que, sabia que naquela época existiam lugares onde você podia alugar anéis para colocar no dedo? Só para parecer mais rico. Continua acontecendo isso por aí, viu? Cheio de influenciador andando de helicóptero que não é dele não, tá? Foi lá, pagou um dinheirinho só para tirar foto, fazer selfie na frente de um helicóptero. Para parecer bem sucedido nesse mundo de redes sociais e de vendas, de cursos, de produtos, tem muito fake por aí. E Tiago está dizendo, olha, entrou na sua igreja, duas pessoas, uma que aparenta ser muito rica e a outra que aparenta ser bem pobrinha. Como você vai tratar essas pessoas? E aí eu faço essa pergunta. Se senta do seu lado, agora vamos tirar
esse negócio de pobrinho e riquinho. Mas se senta do seu lado. Alguém com a camiseta vermelha e o boné do MST. Como você vai se sentir? Se senta do seu lado alguém com a camiseta do Brasil, como você vai se sentir? Se passa por aquela porta um certo careca, não esse, um outro careca, um juiz por aí, que está todo mundo querendo matar, se ele se senta do seu lado, qual é a sua oração? Qual é a sua reação? Se entra por aquela porta, uma pessoa que se identifica com um sexo diferente do que ela nasceu. Talvez montada com uma roupa diferente do seu gênero de nascimento. Como nós tratamos? E de novo, abraçar pessoas e receber pessoas não significa concordar com todas as suas práticas, posicionamentos e jeito de vida. Significa reconhecer que todo o indivíduo é dotado da imagem de Deus e merece, no mínimo, o nosso respeito. E a nossa oração para que o Senhor faça uma obra que a gente não consegue fazer. E transforme aquilo que a gente reconhece como sendo caminhos que a palavra diz que são errados, ou pensamentos que nós achamos que são equivocados, ao olhar para a vida e dizer, eu acho que a vida funciona melhor se for assim. E o outro diz, eu não acho, eu acho que a vida funciona melhor se for assim. E aí a gente se assenta à mesa e come à mesa com Cristo, pedindo que o Senhor nos mude, nos molde. Tiago coloca um exemplo para nós, mas que pode ser aplicado a qualquer tipo de favoritismo. Porque favoritismos não fazem sentido para os cristãos. É isso que Tiago está dizendo. E ele faz aqui algumas perguntas retóricas do versículo 4 em diante. Ele diz, será que vocês não estão fazendo distinção entre vocês mesmos e julgando as pessoas com critérios errados? Veja, existem critérios para julgarmos ações, palavras, posicionamentos, existem critérios. Mas Tiago está dizendo, simplesmente olhar o outro de fora não é o melhor jeito de julgar. Porque assim como tem gente que parece rico, mas não é. Tem gente que parece pobre e não é. Tem gente que parece ignorante e não é. Tem gente que parece mal e não é. Tem gente que parece intolerante e não é. Tem gente que parece a encarnação do capeta e não é. Por isso é preciso caminhar. Sabe, quando a gente morava no interior, era muito fácil você ver assim, algumas pessoas que saíam do banco com a roupa suja, de chinelo, aí paravam na porta do banco e começavam a contar aquele molho de dinheiro, sabe? Gente que tinha terras de milhões, e eu não estou falando de sentido figurado não, estou falando de terras mesmo, de milhões, mas que moravam numa casinha de madeira, que provavelmente em alguns lugares das nossas capitais, seriam tratados com um jeito diferente, por não parecerem serem ricos. Assim como eu disse, tem gente que parece muita coisa, mas no final não é nada. Por isso o Tiago está dizendo, olha, julgar pelas aparências é julgar mal, é julgar com critérios errados. Olhar para o outro e dizer, não fui com a cara, sem conversar, sem ouvir, sem falar. Odiar por antecedência, sabe? Já conversou com fulano? Não, mas eu já não gosto de cara. O Tiago diz, não faz sentido. Não é uma base sólida para um julgamento. Porque isso vai mostrando a nossa postura egoísta, de acabar querendo se associar só com gente que de alguma forma nos dá algum tipo de privilégio, de fama, de vantagem em alguma área da vida. O Tiago diz, não é a melhor coisa. Ele diz ainda no versículo 5, escutem, meus amados irmãos, por acaso Deus não escolheu os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que Ele prometeu aos que o amam? No entanto, vocês desprezam os pobres. Tiago está dizendo, olha, não se esqueça do jeito que você foi tratado. Se Deus tivesse nos julgado, e Ele não julga só
pela aparência, Ele conhece o nosso coração. Se Deus tivesse nos julgado pelos nossos pecados, onde estaríamos agora? Se Deus levasse em consideração somente os nossos pecados, onde estaríamos agora? Mas Deus nos amou. E a pergunta que vem logo em seguida é: por que é que Deus nos amou? E a resposta é: porque Ele nos amou. A gente tem dificuldade, para pensar no amor pelo amor. A gente sempre pensa no amor a partir do que o outro faz ou nos dá. Já viu aquela pergunta assim: você me ama? Eu falo: claro que eu te amo. Por que você me ama? Isso aí é pegadinha, tá? É pegadinha. Por que você me ama? Porque a gente tem dificuldade desse negócio de o amor pelo amor. Por que Deus nos amou? Por quê? Porque Ele amou. Eu tinha alguma coisa para oferecer àquele que tem poder de fazer todas as coisas? Não. Eu tinha méritos, eu tinha capacidades. Faltava alguma coisa em Deus? Será que é isso? Faltava alguma coisa em Deus? Tem um tipo de teologia por aí que diz isso aí. Que Deus da eternidade olhou para nós e falou assim: eu não consigo ficar sem você. Eu não consigo viver a eternidade toda sem você. Não. Não houve nada externo que provocou a Deus. Deus nos amou porque Ele nos amou. Deus nos amou através da sua infinita bondade e misericórdia, sendo motivado por si mesmo, não esperando nada em troca. Nós só podemos amá-lo porque Ele nos amou primeiro. Nós só podemos nos achegar a Ele porque Ele abriu o caminho para que pudéssemos chegar até Ele. Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de que Cristo morreu por nós, sendo nós pecadores. O Deus de infinita glória, este Jesus que é apresentado por Tiago no versículo 1 como sendo o Senhor Jesus, o Senhor da glória, que fez seres humanos à sua imagem gloriosa, mas que foram tocados pelo pecado. E porque foram tocados pelo pecado, se voltaram contra Deus, e já não havia em si méritos, dádivas ou qualquer outra coisa que chamasse a atenção de Deus. Mas este mesmo Senhor da glória, sendo rico, se fez pobre, e assumiu o nosso lugar, e nos recebeu na nossa condição. E a partir de então, por meio do seu Espírito e por meio da sua palavra, tem nos transformado de glória em glória à semelhança do seu próprio Filho. Esse é o Evangelho, de que Deus nos recebeu, e então nos transformou. E por isso nós somos chamados a receber, e crer que o Senhor continua a transformar. Porque Tiago diz: não dá, não faz sentido dizer que tem fé no Senhor da glória, que sendo glorioso, trocou de lugar e se assentou entre os pobres. Veio uma vez, vai vir a segunda, mas veio uma vez. E na vez que Ele veio, não escolheu nascer num palácio, não escolheu nascer cheio de fama e de sucesso. Nasceu entre gente humilde, caminhou com gente humilde, e trouxe para perto de si os desprezados, os marginalizados, que é exatamente o que Tiago está dizendo, que Ele recebeu, Ele nos amou, Ele chamou para si aqueles que são considerados nada nesse mundo, para fazer deles herdeiros, como diz o versículo 5. Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 26, irmãos, considerem a vocação de vocês. Não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento, pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo, e as desprezadas, e aquelas que não são nada, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Olha o que o Paulão vai dizer. Veja, ele não está dizendo que Deus não escolheu nenhum rico, nenhum de nobre nascimento. Ele diz: não escolheu muitos. Tem rico, tem de nobre nascimento, tem famoso. Deus chamou. Abriu o coração, tem. Mas, queridos, é só olhar de maneira histórica. A massa histórica cristã é de gente simples,
de gente comum. Não estou dizendo nem pobre, de gente comum, de gente simples. Abraham Lincoln diz assim, eu acho que Deus deve gostar muito de gente comum, porque Ele fez um monte delas, um monte. E Deus chamou gente comum. Aqueles que batem no peito e dizem que são alguma coisa, que são de nobre nascimento, que nasceram em berço de ouro, que têm influência. Deus também alcança essas pessoas, e glória a Deus por isso. E Paulo vai dizer que isso tudo é para mostrar a glória dele, para mostrar que quem faz é Ele. E aqueles que estão arrogantes e que se prendem nas suas próprias coisas, estes perdem Deus de vista, porque acham que já são tudo o que poderiam ser. Mas Deus salvou gente desprezada. Deus chamou não só pobres e simples, Deus chamou todo tipo de gente. E Jesus, sendo esse Senhor da glória, não julgou a nossa aparência, mas nos aceitou, sendo nós pobres espiritualmente. Por isso, é o que Tiago vai dizer, que não é para tratar o rico mal. Ele não está falando assim, ó, se entrar o rico, trata ele mal e trata bem o outro. Não é isso que Tiago está dizendo. Tiago está dizendo, trata todo mundo igual. Não trata com favoritismo, nem com preconceito, nem com discriminação. Trata todo mundo igual, com a dignidade que todo mundo merece. Essa é a igreja de Cristo. E no verso 6 ele diz, por acaso não são os ricos que oprimem vocês, são eles que arrastam vocês para os tribunais, não são eles que blasfemam do bom nome que foi invocado sobre vocês. Tiago está falando de algo que era muito comum naquele tempo, que também continua a ser comum no nosso tempo. Às vezes a gente valoriza demais, gente que nos desvaloriza demais. Tiago está dizendo de gente que ficava no pé daqueles que zombavam de Cristo, que queria fazer parte do grupinho destes, só para ter algum tipo de vantagem. Tiago diz, não faz sentido, não faz sentido, na vida do cristão não faz sentido esse tipo de postura. Então como é que os cristãos vivem? Se eles não vivem influenciados pelo mundo, pelas vantagens, ou por esse julgamento que é externo, verso 8 ele diz, se vocês de fato observam a lei do reino, outras versões vão dizer a lei real, conforme está na Escritura, ame o seu próximo como a si mesmo, fazem bem. Se no entanto vocês tratam as pessoas com parcialidade, cometem pecado, sendo condenados pela lei como transgressores. Tiago então vai dizer que o cristão é esse que é instruído pela palavra, e instruído pela palavra, ele diz que nós ouvimos, ou devemos ouvir, essa tal de lei do reino. E quem foi que disse essa lei do reino? Ame o seu próximo como a ti mesmo. Quem disse essa lei? Quem? Também, Jesus também. Mas o primeiro a dizer isso foi Moisés. Levíticos 19, 18. Está lá, na antiga aliança. E Jesus confirma. Jesus está ali em Mateus, resumindo todas as nossas responsabilidades para com o outro ser humano. Alguém pergunta para Jesus, Senhor, o que eu tenho que fazer? Quais são as práticas de alguém que herda o reino da eternidade? E Jesus vai dizer de uma maneira muito clara, amar a Deus acima de todas as coisas, nossa mente, do nosso coração, das nossas forças, nosso entendimento, tudo. Diz, mas o outro mandamento que é igual a esse, lado a lado, é ame o seu próximo como você mesmo. Então Jesus está confirmando, o resumo da vida é amar a Deus e amar o outro. É amar a Deus acima de tudo e amar o outro como a gente se ama. E a gente se ama. Ama ou não ama? Fala a verdade. Tira uma foto com alguém para você ver. Aí você fala, deixa eu ver essa foto. Quem vai ser a primeira pessoa que você vai querer olhar na foto? Fala a verdade. Às vezes uma foto com 30. Aí você olha e fala assim, ih, pisquei. Vamos tirar outra? Só vê você. Ah não, ficou estranho. Não é a foto que ficou estranha. Você que se achou estranho na foto. Então vamos todo mundo fazer outra foto, porque eu me olhei e eu não me gostei. A gente se ama, gente. É claro que em pontos da vida, às vezes a gente tem alguns descuidos com a gente mesmo. Mas no final das contas a gente se ama. A gente respira, a gente come. Se alguém vem para dar um soco na nossa cara, a gente desvia. Porque a gente não quer amassar essa carinha linda que papai e mamãe beijaram, né? Senso de preservação, porque a gente se ama. Não é a ideia, primeiro se ama e depois ama o outro. Não, a dinâmica é, se ama enquanto você ama o outro. As duas coisas têm que caminhar junto. Cuida de você, mas cuida do outro também. Ame. É isso que Jesus vai nos ensinar. É isso que Moisés nos ensinou. E Tiago está dizendo, essa é a lei do reino.
Essa é a forma como nós tratamos as pessoas. A partir da Escritura, nós tratamos as pessoas com amor, com respeito, com dignidade. Sabia, deixa eu te contar um segredo, só aqui, ó, pé do ouvido, tá? Pé do ouvido. Sabia que tem gente que não concorda com você? Sabia? Sabia que tem gente que acha que você é equivocado? Sabia? E você gostaria que essa pessoa te tratasse com dignidade ou com indignidade? Você gostaria que essa pessoa te ouvisse o seu ponto de vista, ou simplesmente te desprezasse? Aí a pergunta é, por que às vezes a gente trata os outros assim? De antemão, calando o outro. De antemão, expulsando o outro, empurrando o outro, não quero ouvir, não quero ver, não quero conversar, não quero sentar do lado. Ao ponto, tem gente que diz, olha, não dá para ser crente e ter esse tipo de preferência por partido político. Tem gente que diz isso. Não dá para ser crente e votar no fulano A, B ou C. Não dá. E aí a gente empurra o outro para longe. Porque nós não aprendemos a sentar à mesa do banquete do Cordeiro, entendendo que aquilo que nos une é muito maior do que aquilo que nos divide, e à mesa, com Cristo e com a sua palavra, dizer em amor, eu acho que você está equivocado. Mas em amor. Em amor. Queridos, ano que vem, nós vamos enfrentar um tsunami nas nossas vidas. Ano que vem, para ser mais claro, nas eleições do ano que vem, que o nosso coração esteja guardado em Jesus. Porque o que tem de gente que brigou com família, de pai que não fala com filho, de irmão que não fala com outro, porque não aprenderam que em Cristo Ele coloca à mesa gente que eu não gosto, e que eu tenho que aprender a conversar, a dialogar, ainda que eu não concorde. E a igreja do Senhor tem sido instrumentalizada para fomentar a divisão. E no ano que vem as coisas não serão diferentes. De púlpitos em que se prega divisão, em que se prega preconceito, em que se prega afastamento. Tiago diz, não dá para dizer que crê no Jesus, nesse Senhor da glória, que fez o outro à sua imagem e semelhança, e que sendo o Rei da glória, desceu e tomou o nosso lugar e recebeu gente como a gente. Não dá para dizer que a gente crê nele e continua tratando um grupo com favoritismo e um outro grupo com desprezo. Não dá, é o que o Tiago está dizendo, não sou eu, você briga com o Tiago. Eu sou só o mensageiro, não mate o mensageiro. Verso 10 diz, então, pois quem guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, torna-se culpado de todos os outros. Porque aquele, o mesmo, falando de Deus, que disse, não cometa adultério, também ordenou, não mate. Ora, se você não comete adultério, porém mata, acaba sendo transgressor da lei do mesmo jeito. Assim falem e vivam como pessoas que serão julgadas pela lei da liberdade. Porque o juízo é sem misericórdia sobre quem não usou de misericórdia, mas a misericórdia triunfa sobre o juízo. O que Tiago está dizendo é, não trate isso como algo menor. Não pense que favoritismo e deixar o outro de lado é algo menor. Tiago está dizendo, não. O mesmo Deus que disse, não mate, é o Deus que disse, não adultere, é o mesmo Deus que disse, ame o próximo como a você mesmo. Então, não amar o outro é a mesma coisa que matar. É a mesma coisa que adulterar. Tiago diz, não tem essa gradação. Não tem. É como se fosse pensa numa corrente cheia de elos. Se estoura um elo, estourou a corrente toda. Não importa se os outros estão intactos. Estourou um elo, estourou a corrente toda. Tiago está dizendo, não tem como viver assim. Por isso nós precisamos ter a mesma intenção, o mesmo cuidado, a mesma vigilância em todas as áreas da vida, inclusive na forma como nós tratamos as pessoas.
principalmente aqueles que se achegam a nós, para ouvirem a voz do Senhor e o Evangelho de Cristo Jesus. Amém, queridos? Eu queria maciar mais, mas o Tiago essa semana me bateu bastante. E é muito lindo ver o Evangelho, aqui, o Evangelho. Como eu disse e citei algumas vezes, 2 Coríntios capítulo 8, verso 9 diz: pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da pobreza dele, vocês se tornassem ricos. Essa semana eu vi um pastor falando de um documento antigo, que foi encontrado numa igreja da Etiópia, de 2 ou 3 séculos atrás. E esse documento era das práticas dentro da igreja. E aí, nesse documento dizia que quando entrasse um rico, não era para o pastor, o presbítero, fazer nada. Deixe que a igreja receba o rico. Diz, mas se entrar um pobre, encontre um lugar para que ele se assente. Ainda que você tenha que dar o seu lugar para ele. É isso que dizia nesse documento da igreja. Dentro de um mundo de segregação e de divisão. E sabe que foi exatamente isso que Jesus fez com a gente? Aquele que estava assentado em glória, que é exatamente o que o texto está dizendo, sendo rico, se fez pobre, para que por meio da sua pobreza nós nos tornássemos herdeiros. Um dia nós chegamos na igreja de Jesus, e eu não estou falando deste espaço físico e nem desta comunidade de fé. Estou falando, um dia o Evangelho foi compartilhado a nós e nós nos chegamos a Jesus. E nós não éramos ricos. Nós não tínhamos nada a oferecer. E de novo, nós não temos nada a oferecer. Nós éramos pobres. Nós estávamos sujos em nossos pecados. Às vezes a gente reconhece pecados maiores ou menores em nós, mas nós não tínhamos nada a oferecer. E o Cristo da glória se levantou do seu lugar e nos deu o lugar para que pudéssemos sentar. Sendo rico, se fez pobre, e pela sua pobreza nos fez herdeiros de Deus e co-herdeiros juntamente com Cristo. Se o Senhor nos amou e nos recebeu, não deveríamos nós amar e receber gente que a gente não gosta? Porque Deus ama gente que a gente não gosta. Que o Senhor nos ensine o caminho da tolerância, o caminho do amor e o caminho do abraço, do acolhimento. Na caminhada o Senhor nos transforma. Na caminhada o Senhor transforma o outro. Na caminhada o Evangelho transforma. Na caminhada o Espírito transforma. Mas enquanto isso a gente se assenta à mesa e a gente parte o pão. A gente distribui o cálice. Com aqueles que a gente ama e gosta. Mas com aqueles que a gente nem sempre concorda. E nem sempre gosta. Porque o Senhor que nos trouxe à sua mesa tinha todos os motivos para não gostar de nós. Mas Ele é bom. Que Ele nos dê um coração que receba em nome de Jesus.